Neste vídeo você vai entender por que uma mente ativa e comprometida pode estar ao mesmo tempo trabalhando contra você e o que a ciência e a Bíblia dizem sobre isso juntas. Tem uma cena que eu revisei várias vezes enquanto eu li esse livro. Era tarde, eu estava sentada com o livro no colo e em algum ponto me dei conta de que, enquanto lia sobre mente, pensamento e escolha, uma parte de mim estava completamente em outro lugar. Estava revisitando uma conversa que aconteceu dias antes. Estava refazendo mentalmente o que eu poderia ter dito de outro jeito. Estava tentando calcular se eu tinha errado, se a outra pessoa tinha entendido certo, se eu precisava voltar no assunto ou deixar passar. E aí uma frase do livro me interrompeu. Aquilo que recebe a nossa atenção de forma repetida vai se tornando estrutura dentro do cérebro. Vai virando o que a gente é. Eu parei de ler, porque ficou claro para mim naquele momento que eu não estava simplesmente pensando naquela conversa. Eu estava minuto a minuto treinando ansiedade, chamando isso de cuidado, chamando isso de responsabilidade, chamando isso de discernimento espiritual. E o livro estava me mostrando que nenhum desses nomes era verdadeiro. O nome certo era ruminação, e ruminação constrói padrões. E padrões com o tempo viram quem somos, e quem somos dirige o que escolhemos. Esse é o tipo de confronto que o livro Ative Seu Cérebro, da neurocientista cristã Caroline Leaf, provoca. Não de forma acusatória, não com aquela dureza que faz a gente se fechar, mas com aquela clareza que chega quando a gente está disposta a olhar de verdade para o que está construindo dentro de si. Caroline Leaf é pesquisadora com décadas de trabalho dedicadas a entender a relação entre pensamento, estrutura cerebral, escolha e transformação. Ela é cristã e o que torna esse livro diferente de tantos outros que circulam no ambiente cristão é que ela não usa fé como atalho para evitar o desconforto. Ela usa a fé como ponto de chegada de uma investigação honesta sobre o que a mente humana é capaz de fazer e do que ela precisa para funcionar de forma saudável. Não é um livro fácil de ler, não no sentido de ser difícil tecnicamente, mas porque ele vai chegando em lugares que a gente costuma proteger com boas justificativas espirituais. E eu quero trazer aqui as anotações que fiz ao longo dessa leitura, o que ficou, o que me confrontou e o que reorganizou algo dentro de mim. Porque essa é a proposta desse canal. Não resumir livros, viver o que eles propõem. E esse livro, para mim, foi sobre perceber que a mente não é apenas o lugar onde os pensamentos passam, ela é o lugar onde a gente constrói quem vai ser. Se você é uma mulher cristã que se cobra muito, que pensa muito antes de decidir, que muitas vezes confunde vigilância com maturidade e preocupação com cuidado, esse episódio é para você. Não para te dar mais uma lista do que fazer, mas para nomear algo que talvez você ainda não tenha visto com esse nível de clareza. Meu nome é Patrícia e esse espaço se chama Entre Páginas e Revelações. Esse canal nasceu do encontro entre leitura, vida interior e maturidade espiritual. Aqui os livros não são usados como resenhas nem como inspiração rápida. Eles são instrumentos de formação, confronto e clareza para mulheres cristãs que desejam amadurecer por dentro, decidir com mais consciência e viver diante de Deus sem culpa, sem confusão e sem autoabandono. Se enquanto você me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a aprofundar esse processo, o link está na legenda para quem quiser seguir essa leitura no seu próprio ritmo. A primeira coisa que esse livro reorganizou dentro de mim foi a compreensão do que é um pensamento. A gente tende a tratar pensamento como algo leve, passageiro, invisível, algo que passa e some. Mas uma das primeiras anotações que eu fiz durante essa leitura foi esta: pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam espaço na nossa mente.
Minuto a minuto, todo dia a gente está mudando a estrutura do próprio cérebro através do que pensa. Isso não é metáfora. É o que a neurociência chama de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar ao longo da vida, mudando estrutura e função através da experiência mental. O cérebro não é fixo, ele aprende e ele aprende com repetição. O que isso significa para nós, mulheres cristãs que vivemos responsabilidades reais, relacionamentos reais, cobranças reais? Significa que a mulher que acorda todo dia, revisitando falhas, calculando o que pode dar errado, antecipando rejeição e se cobrando pelo que não fez, não está simplesmente tendo um dia difícil. Ela está, repetição após repetição, construindo um padrão interior. Está ensinando o cérebro a funcionar no alerta e o cérebro aprende bem. Com o tempo, ele faz aquilo automaticamente, sem que ela precise pedir. O livro, é claro, pensamentos tóxicos e negativos constroem estruturas físicas no cérebro que produzem comportamentos negativos. Não porque a mulher seja fraca ou esteja falhando na fé, mas porque é exatamente assim que o cérebro funciona. O que você pratica, você se torna. E isso vale tanto para o que é saudável, para o que não é saudável. Existe um padrão muito comum entre mulheres cristãs comprometidas com a fé. Elas pensam muito, revisitam muito, analisam muito e frequentemente chamam isso de cuidado, prudência, discernimento espiritual. A lógica interna é: se eu pensar bastante sobre isso, vou tomar a decisão certa. Se eu antecipar os riscos, vou proteger as pessoas que eu amo. Se eu me vigiar o tempo todo, não vou errar diante de Deus. Essa lógica tem uma aparência muito responsável. Mas o livro mostra que pensamentos negativos e tóxicos aumentam a atividade de uma rede específica do cérebro que, quando em excesso, gera exatamente o oposto do que essa mulher deseja. Contemplações que não resolvem, diminuição na habilidade de tomar decisões, indecisão, confusão crescente, ansiedade. Ou seja, quanto mais ela rumina, tentando chegar à clareza, mais o cérebro se organiza para a nebulosidade. Ela está alimentando o problema com a tentativa de resolver o problema. Algo que ficou muito claro para mim ao revisitar essas anotações foi que a ruminação não é reflexão. Ruminação é ensaio repetido de medo. Reflexão tem direção, chega a algum lugar, produz clareza ou decisão. Ruminação gira em torno do mesmo ponto sem sair do lugar e ainda assim consome energia como se estivesse trabalhando. A palavra já havia dito isso com uma precisão que só entendemos quando paramos para olhar. Em Filipenses 4, Paulo não é vago. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama. Não era instrução poética, era instrução sobre o que construir dentro de si. O que alimentamos cresce. Você não é vítima da sua biologia nem da sua história. Um dos pontos que mais me alcançou nessa leitura foi sobre herança, sobre padrões familiares, sobre o peso daquilo que a gente recebe antes mesmo de saber que está recebendo. O livro aborda o que a ciência chama de epigenética. O estudo de como pensamentos, escolhas e estilo de vida impactam não apenas o nosso corpo e cérebro, mas também as próximas gerações. E aqui ele caminha lado a lado com a Escritura. Os pecados dos pais atingem os filhos até a terceira e quarta gerações. Essa frase já foi lida por muitas mulheres com peso de fatalidade. Como se dissesse: o que veio antes de você vai te impactar e você não pode fazer nada. Mas há uma distinção que o livro faz. Os pecados dos pais criam uma predisposição, não um destino. Predisposição significa que o padrão existe, que o caminho foi aberto antes de você, que você chegou num terreno que já tem marcas. Destino significaria que você não tem escolha, que o caminho já está traçado e você vai andar nele, independentemente do que faça.
São coisas completamente diferentes e a distinção importa. O livro é categórico. Você não é vítima de sua biologia. Sua mente está no controle do seu corpo, não o contrário. E as escolhas que você faz hoje, os pensamentos que você sustenta ou rejeita, impactam não apenas você, eles impactam as pessoas que vêm depois de você. O que você constrói dentro de si não fica só em você. Isso para mim não foi alívio imediato, foi responsabilidade. Porque tirar o destino da equação não torna o trabalho menor, torna ele possível e necessário. E há uma diferença entre essas duas coisas. Há uma frase no livro que eu voltei a ler mais de uma vez. Ela diz: seu cérebro se torna aquilo em que você se concentra e como você se concentra. Isso é simples de ler e difícil de sustentar, porque a implicação é direta. Se você passa a maior parte dos seus dias antecipando o que pode dar errado, monitorando cada resposta das pessoas ao seu redor, revisitando conversas para ver se disse algo errado, calculando como evitar desapontamentos, você está ensinando o cérebro a ser esse lugar. E um cérebro treinado no alerta não descansa quando descansamos. Ele continua vasculhando, continua calculando, continua procurando o próximo problema a resolver, mesmo quando não há nenhum urgente. O livro também confronta algo que a nossa cultura celebra com virtude: a multitarefa. Essa ideia de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinal de capacidade. Mas o que realmente estamos fazendo é mudar a atenção rapidamente, de tarefa para tarefa, sacrificando a qualidade de cada uma e nunca chegando ao nível de profundidade que cada coisa merecia. O livro chama isso de pensamento fragmentado. E pensamento fragmentado, praticado todos os dias, cria padrões de desatenção, dificuldade de foco e confusão difusa que a gente confunde com cansaço espiritual, quando na verdade é um cérebro que nunca foi deixado trabalhar em profundidade. A pergunta que ficou dentro de mim foi esta: onde está a minha atenção de verdade nestes últimos dias? Não onde eu gostaria que ela estivesse, não onde eu digo que ela está. Onde ela realmente vai, minuto a minuto, quando ninguém está vendo e eu não estou me monitorando? Porque a resposta a essa pergunta é a resposta sobre o que estou construindo dentro de mim. Até aqui, o que o livro apresenta é um diagnóstico. E diagnóstico sem direção se torna mais uma razão para a ansiedade. Então, o que muda na prática? O que fazer com tudo isso? A diferença entre rejeitar um pensamento e substituí-lo. O livro propõe uma distinção que reorganizou a forma como eu entendia o que é renovação da mente. Não basta tentar parar de pensar de um jeito tóxico. Quando a gente tenta apenas apagar um pensamento sem colocar algo no lugar, ele volta. Às vezes mais forte, porque a atenção que usamos para suprimi-lo também é a atenção direcionada a ele. A gente está se esforçando para não pensar em algo e o esforço em si mantém o pensamento presente. O que o livro propõe é construir um pensamento substituto, saudável, alinhado com a verdade e praticado até que ele se torne o caminho padrão dentro da mente. Isso é o que Romanos 12:2 chama de renovação da mente. Não uma revelação única, não um momento de entrega durante a oração, mas um processo contínuo de prática direcionada, feita com intenção, repetida ao longo dos dias. Na prática, isso parece simples e é, de fato, um trabalho, porque a gente é muito mais treinada em identificar o que está errado do que em construir o que está certo. A crítica interna funciona de forma automática. A construção de um pensamento saudável exige que a gente escolha, de forma consciente, ir nessa direção, mesmo quando a atração do pensamento antigo é mais forte. A decisão concreta é esta: quando perceber que está ruminando, que está ensaiando medo, revisitando culpa, antecipando o pior, não simplesmente dizer para si mesma que vai parar, mas perguntar: qual é a verdade que eu quero construir no lugar disso? E então, deliberadamente redirecionar a atenção para essa verdade e fazer isso de novo
e de novo, e de novo. Porque é essa repetição que cria o padrão e é o padrão que dirige a vida. Algo precisou ser ajustado dentro de mim ao longo dessa leitura sobre o que significa concretamente governar a própria mente. A imagem que eu carregava de governo interior era muito parecida com controle rígido, vigiar cada pensamento, interceptar cada emoção antes que ela saísse do lugar. Não permitir fraqueza, estar sempre alerta para não cair. Essa imagem era exaustiva por natureza, porque ela pressupõe que a mulher precisa estar sempre em guarda, sempre na defensiva, sempre monitorando. Mas o livro apresenta um quadro diferente. Você não pode controlar os eventos e circunstâncias da vida, mas você pode controlar sua reação a esses eventos e circunstâncias. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Controlar os eventos é impossível e tentar fazê-lo produz exatamente o tipo de ansiedade que estudamos até aqui. Controlar as reações é possível e é aí que o governo interior de verdade acontece. Governo interior não é não sentir, não é suprimir o que está surgindo dentro de você. É escolher diante do que você sente, o que vai construir a partir dali. É a capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta e perguntar: de onde eu quero que essa reação venha? Isso tem implicações muito concretas, porque significa que o objetivo não é nunca ter pensamentos difíceis, é não se instalar neles, não fazer morada no que deveria ser passagem, sentir sem deixar que o sentimento vire estrutura permanente. Na prática, isso começa com um gesto muito simples: pausar antes de reagir. Não porque você não sente, mas porque você decidiu que a reação não vai nascer do lugar mais acelerado e assustado dentro de você. E com o tempo essa pausa vai ficando mais natural. Não porque você se tornou insensível, mas porque você foi praticando a capacidade de responder a partir de um lugar mais claro. Há um ponto no livro que me tocou de um jeito muito particular e eu quero trazer aqui, porque ele diz algo que o nosso contexto cristão às vezes esconde de formas muito gentis. O livro distingue decisão de prática. Não é apenas a decisão de perdoar, é o perdão de fato. Não é apenas a decisão de parar de se preocupar com os filhos, é parar de se preocupar de fato. Não é apenas a decisão de acreditar que Deus vai suprir, é a crença de fato que aparece na forma como você age nas próximas horas. Isso confronta um padrão que eu reconheço em mim e que conheço em tantas mulheres ao redor. A gente faz a declaração, ora com convicção, entrega aquilo nas mãos de Deus. Levanta da oração e 5 minutos depois já está carregando de volta aquilo que acabou de entregar. Não por falta de fé, mas porque o pensamento antigo ainda é o caminho mais percorrido dentro da mente. E ele sabe exatamente como voltar. Renovação da mente não acontece no momento da revelação. Acontece nos dias que vêm depois, nas horas em que o pensamento ansioso volta e a gente faz de novo a escolha. E nessas horas seguintes, quando ele volta e de novo a gente escolhe de novo, até que o caminho saudável se torne mais familiar que o tóxico, até que a paz passe a ser o estado padrão e não a conquista difícil. A Bíblia chama isso de renovação. A ciência chama de neuroplasticidade. As duas estão dizendo a mesma coisa. O que você pratica, você se torna. E isso não é fardo, é a prova mais concreta de que você não está presa onde está. Que o padrão de hoje pode ser diferente do padrão de daqui a 6 meses, se você praticar de forma intencional. Deus nos chamou à responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Não para nos culpar, mas porque Ele sabe que é ali que tudo começa. E Ele nos deu exatamente o que precisamos para exercer essa responsabilidade com clareza, sem culpa e sem autoabandono. Ative Seu Cérebro não é um livro que termina quando você fecha. Ele é um tipo de leitura que continua operando em você, porque você muda o que você consegue ver.
Antes dessa leitura, eu passava por certos momentos do dia sem perceber o que estava fazendo internamente. Agora há uma consciência diferente, não perfeita, não constante, não sem falhas, mas presente. A mulher que lê esse livro de verdade não consegue mais olhar para os próprios padrões de pensamento com a mesma distância que tinha antes. Ela começa a perceber quando está ruminando, quando está chamando vigilância de fé, quando está ensaiando medo e chamando isso de prudência, quando está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e se perguntando porque está exausta sem ter feito nada que parecesse difícil. E essa consciência por si só já é o início da mudança, porque você não pode escolher de forma diferente aquilo que você ainda não vê. O primeiro passo não é agir diferente, é enxergar diferente. E o livro oferece isso com uma riqueza que, pelo menos para mim, foi difícil de encontrar em outro lugar. O que esse livro me deixou foi uma convicção muito simples. Pensamento é prática e prática forma quem somos. Não em uma tarde de revelação, não depois de uma oração especialmente intensa, mas ao longo dos dias comuns, nas escolhas pequenas e repetidas, no que a gente sustenta e no que a gente decide soltar. É nesse território ordinário que cresce a renovação da mente de verdade. Renovação da mente não é um evento espiritual, é uma direção de vida, é uma escolha de não se instalar no pensamento que leva para longe da clareza. É a decisão feita, de novo, a cada vez que o padrão antigo retorna de construir algo diferente. Com paciência, com intenção, com a certeza de que Deus está nesse processo. Não esperando que a gente chegue perfeita no fim, mas caminhando com quem está disposta a andar. E essa direção está disponível para você hoje. Não quando você estiver pronta, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você tiver mais tempo ou mais energia. Hoje, na próxima reação, na próxima escolha, sobre onde vai a sua atenção nos próximos 10 minutos. Porque é aí, nos próximos 10 minutos, que tudo começa. Agora eu quero orar por você. Pai, obrigada por nos ter criado com a capacidade de mudar, por ter colocado dentro de nós uma mente que pode ser renovada e um cérebro que aprende, uma alma que pode ser governada com clareza e paz. Obrigada por não nos deixar presas onde estamos. Nós reconhecemos hoje que nem sempre escolhemos bem onde colocamos a atenção, que às vezes chamamos de ruminação de cuidado, que às vezes chamamos ansiedade de responsabilidade, que às vezes sustentamos padrões que não queremos porque eles são mais conhecidos do que o novo e o conhecido, mesmo quando dói. Parece mais seguro, mas hoje nós escolhemos diferente. Não de uma vez por todas, como uma única oração, mas hoje, nessa próxima hora, nessa próxima escolha pequena e real. Que o Espírito Santo nos ajude a notar quando a atenção se perde, a pausar antes de reagir e a construir, dia após dia, uma mente que reflete a tua verdade e não o nosso medo. Que a renovação que você prometeu em Romanos 12 seja real na nossa experiência concreta e não apenas uma declaração que fazemos e deixamos passar. Em nome de Jesus. Amém. Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade.